Bem-vindo à 20ª aula sobre a literatura e a 4ª aula a respeito do romantismo. Resumindo nas aulas passadas, o que a gente já tem contemplado, nessa série final que a gente está vendo, quando a gente estudou o romantismo, e essa é a 4ª aula, recapitulando, a gente viu a introdução, as primeiras palavras sobre o romantismo. A gente assistiu também depois a primeira geração romântica, indianismo, nativismo, natureza e pátria, sobre Gonçalves Dias. A gente passou pela segunda geração romântica, quando a gente estudou o Mal do Século. A gente viu a literatura, os poemas de Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. E a gente vai entrar nessa terceira aula, onde a gente vai estudar Castro Alves, com alguns fragmentos ainda de Álvares de Azevedo, porque alguns poemas dele se encaixam nessa terceira geração. Abolicionista, lírica, erótica ao mesmo tempo, em Castro Alves. Condoreira, porque ela tem como o condor o símbolo da liberdade, por assim dizer. Mas antes de mais nada, eu peço que você esteja curtindo o canal, marcando o sininho das notificações para que você tenha acesso às aulas anteriores e às posteriores. E a gente encerra esse módulo, mas continua com realismo na próxima aula, por assim dizer. Ok? Então, eu sou o professor Júlio Belfort. E bem-vindo ao curso geral de literatura brasileira, onde a gente vai abordar todo o conteúdo literário brasileiro, que é quase infinito, né, gente? Deixa eu me achar aqui. Pronto. Então, a terceira geração romântica, ela é caracterizada por poesia, paixão e revolução. E a gente está na nossa 4ª aula. Então a gente vai analisar alguns poemas, alguns trechos, para entender esse espírito, né? Então a gente vai ler um pouco de poesias, de traços, para a gente começar a entender. Então a gente tem em Castro Alves a poesia Boa Noite, e a gente tem também do mesmo autor O Povo ao Poder. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde. É tarde. Não me apertes assim contra o teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não me digas assim por entre beijos. Mas não mo digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam os meus desejos. Então existe também erotismo e revolução na poesia de Castro Alves. A praça é do povo, como o céu é do condor. Então, Gonçalves Dias, ele tem em grande parte, não grande parte, mas em vários poemas que ele escreveu, a imagem do condor como um símbolo nacional de liberdade. Muita gente confunde com a pomba, mas a pomba é um bicho, uma ave que existe no mundo inteiro, quando o condor é mais nacional, mais presente. Então, enquanto a primeira geração da poesia romântica brasileira caracterizou-se pela implantação no país recém-independente de ideias nacionalistas, como a gente viu nas aulas anteriores, e a gente viu também que a segunda geração romântica teve um caráter cosmopolita, identificando-se com o ultrarromantismo europeu. Lembra de Byron, na aula passada? No que diz respeito à inadaptação entre a poesia e a realidade. Agora, a terceira geração, por volta de 1860,
cujo maior representante é Castro Alves, não só ele, é claro, ele procurou transformar a realidade, questionando-a com profundidade, uma espécie de épica e condoureira, ou seja, traços de liberdade. Para a gente possa continuar, a gente vai estudar mais uns trechos de poesia de Castro Alves. Então vamos lá. A gente diz que ela é condoureira, de condor, e também o goana, devido ao escritor romântico francês Victor Hugo, que também é outro autor que tem uma poesia na mesma linha. São os adjetivos para qualificar a poesia pujante, grandiloquente, poesia social, revolucionária, nacionalista, inconformista e messiânica do poeta vidente Castro Alves, chamado também de poeta dos escravos, cujos versos vamos ler agora. Então a gente tem o vidente. Enfim a terra é livre, enfim lá do Calvário, a águia da liberdade no imenso itinerário, voa do calpe brusco às cordilheiras grandes, das cristas do Himalaia aos píncaros dos Andes. Quebraram-se as cadeias, é livre a terra inteira, a humanidade marcha com a Bíblia por bandeira. São livres os escravos, quero empunhar a lira, quero que esta minha alma ardente com canto audaz desfira. Quero enlaçar meu hino aos murmúrios do vento, às harpas das estrelas, ao mar, aos elementos. Mas, ai, longos gemidos de míseros cativos, tinidos de mil ferros, soluços convulsivos, vem-me brandar as sombras como fatal vedeta. Que pensas, moço triste? Que sonhas tu, poeta? Então curva a cabeça de raios carregada, e atando a bronze corda a lira amargurada, o canto de agonia arrojo a terra aos céus e ao vácuo povoado de tua sombra, ó Deus. Então esse texto é um fragmento, não está completo, mas você pode ver o caráter pujante, né? Grandiloquente, de mudança, de revolução, um brado heróico, por assim dizer. Então, nesse poema, né, o tom épico, a poesia condoreira de Castro Alves aproxima-se do condor, ave símbolo da liberdade, dando-lhe um caráter oratório, apaixonado, eloquente, ao qual se alia temas públicos políticos a serem declamados em praça pública, como é o caso do tema da escravidão. O poeta dos escravos, o poeta no poema O Vidente, primeiro faz uma apologia, um elogio à liberdade. São livres os escravos, quero empunhar a lira, quero que esta minha alma ardente um canto audaz desfira, quero enlaçar meu hino aos murmúrios do vento. Em seguida, o mesmo Deus e a mesma natureza que auxiliam o poeta a glorificar a liberdade, aparece como testemunhas dos longos gemidos dos míseros cativos que brandam nas sombras e fazem com que o poeta curve a cabeça. E de cabeça curvada ele então ata a bronze a corda, símbolo da escravidão, a lira amargurada, símbolo da poesia, utilizando para entoar um canto de agonia à terra, aos céus e ao vácuo, do qual procura a sombra de Deus. Este canto de agonia, dramático e cheio de paixão revolucionária, de messianismo que clama por um futuro libertador, é o principal traço da poesia, como vidência, como brado de indignação à violência, de Castro Alves. Continuando, a gente vai ler outro texto, um fragmento de O Navio Negreiro,
Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame cobardia, e deixa transformar nessa festa em manto impuro de bacante frio. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto, que o pavilhão se lave no seu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas de esperança, tu que das liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes que houvessem roto na batalha, que servis a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a terra esmaga, que a mente esmaga. Extingue nessa hora o brinco imundo, o trilho de Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da estérea praga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, encerra este pendão, arranca esse pendão nos ares. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Essa é uma das poesias mais lindas de Castro Alves, principalmente nesse refrão final, essas duas últimas estrofes. Agora a gente vai ver que nesse poema, né, nesse trecho de Navio Negreiro, um dos principais poemas abolicionistas de Castro Alves, conhecido como Tragédia do Mar, aparece como uma dramaticidade trágica, o repúdio à revolta do poeta com a escravidão no Brasil. Tal repúdio questiona o patriotismo romântico. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame cobardia. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? O poeta amaldiçoa a pátria que promove a escravidão, representada no poema pela bandeira, e amaldiçoá-la mostra que teria sido melhor destruir a bandeira que usá-la para cobrir tanta infame cobardia da escravidão. No final, clama a Andrada e Colombo, o patriarca da independência e o descobridor da América, que o primeiro arranca esse pendão dos ares, e o segundo fecha as portas dos teus mares. Função conativa na linguagem. Então, a função conativa da linguagem é aquela que indica ordem. O poeta ordena que os heróis se levantem e ajam com a mesma força com que poeticamente o fez, anunciando um novo estilo literário, o realismo. Então, o realismo é um estilo literário que será estudado nas próximas aulas, ok? Então você já tem uma pincelada do que ele representa, do inconformismo e da realidade social, contra o idealismo romântico e de todos os estilos anteriores a ele, no caso. Mais um poema de Gonçalves Dias, no caso a gente vai fazer uma pequena análise sobre o poema lírico, ou seja, do amor pela mulher e vice-versa, romântico. Então, Gonçalves Dias ele também produziu poesias românticas, líricas, em que a gente vai estar estudando algumas delas. Na verdade, 3 textos, e a gente vai comentar os 3 textos. Então, vamos prestar bem atenção, para a gente não venha perder o fio da meada. Ainda uma vez, de Gonçalves Dias. Ainda uma vez, adeus. Enfim te vejo, enfim posso curvado a teus pés dizer-te que não cessei de querer-te, apesar de tanto sofrer. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado.
houveram-me acabrunhado, a não lembrar-me de ti. Louco, aflito, a saciar-me, de agravar minha ferida, tornou-me tédio da vida. Passos de morte sem fim, mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança, quis viver mais e vivi. Vivi por Deus me guardava, vivi pois Deus me guardava, para este lugar e hora. Depois de tanto, Senhora, ver-te, falar-te outra vez, e ver-me em teu rosto, amigo, pensar em quanto hei perdido. Este pranto dolorido deixar correr a teus pés. Mas que tens, não me conheces? De mim afasto o rosto? Pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu? Sei a aflição o quanto pode, sei quanto ela desfigura, e eu não vivi na aventura. Olha-me bem, que sou eu, nenhuma voz me diriges? Julgaste acaso ofendida? Deste-me amor e a vida que me darias, bem sei. Mas lembre-te aqueles feros corações que se meteram em nós e se venceram. Mal sabe o quanto lutei. És doutro agora e para sempre. E eu, a mísero desterro, volto chorando o meu erro, quase descrendo dos céus. Dói-te de mim, pois me encontras em tantas miséria posto, que a expressão desse desgosto será um crime ante Deus. A Deus que eu parto, Senhora, negou-me o fado inimigo passar a vida contigo. Ter sepultura entre os meus, negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. Lerás, porém, algum dia meus versos da alma arrancados, de amargo pranto banhados, com sangue escrito, e então confio que te comovas, que a minha dor te apiede, que chores, não de saudades, nem de amor, de compaixão. Então, mais um fragmento, ele não está completo, esse poema extenso, repleto de amor e lirismo, ok? A gente vai ler o outro. Esse poema é A Adormecida, é bem conhecido, bem erótico, também é um fragmento. Uma noite, eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada, molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo, e o pé descalço no tapete rente. Esta aberta janela, um cheiro agreste, exalava as silvas da campina, e ao longe um pedaço do horizonte via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilavam ao tom das auras. Iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida. Ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. É um belíssimo poema lírico de Gonçalves Dias. Vocês podem voltar também ao vídeo, né, assistir de novo, porque serão 3 fragmentos de poesia, mais um.
Esse, como eu havia dito, é de Álvares de Azevedo, mas Álvares de Azevedo não é um poeta do ultrarromantismo, da segunda geração? Sim, mas a gente sabe que os períodos poéticos eles não são puros, eles são às vezes misturados e sobrepostos uns aos outros. Então esse poema de Álvares de Azevedo ele lembra mais essa tradição do que a anterior, ok? Então junto ao meu leito, com as mãos unidas, olhos fitos no céu, cabelos soltos, pálida sombra de mulher formosa, entre nuvens azuis, plantei orando. É um retrato, talvez. Naquele seio, porventura, sonhei doiradas noites, talvez sonhando, exaltei sorrindo. Alguma vez nos ombros perfumados, esses cabelos negros, em líquido, em delírio, nos lábios dela suspirei tremendo. Foi-se minha visão, e resta agora aquela vaga sombra na parede, fantasma de carvão e pó, cerúleo, tão vaga, tão extinta e fumarenta, como de um sonho o acordar, incerto. Então esse poema aqui ele é muito erótico e metafísico. A gente não sabe se ele está sonhando, se ele está tendo um delírio. E o nome dele é Lira dos 20 Anos, é um fragmento de Álvares de Azevedo. Então vamos comentar esses três poemas, o que eles têm de comum, ok? Então a gente pode abordar alguns comentários. Então, se a gente comparar do ponto de vista formal, né, a gente estudou a tradição clássica nas primeiras aulas, pessoal assista todo o vídeo, todos os cursos, né? Aliás, para que vocês não venham perder qualquer detalhe. Então, do ponto de vista formal, quais dos três apresentam semelhanças, ok? Então, se você olhar assim por cima, só no aspecto de visão, tá? Formato do texto, já dá para lembrar muita coisa que a gente já estudou. Mas em termos formais, podemos dizer que o primeiro parece mais acessível ao leitor, por causa da linguagem, ok? Do que os textos 2 e 3, ou seja, esse texto ele é mais fluido, na sua linguagem mais simples. E esses dois poemas aqui, ele é mais, são mais metafísicos, mais cheio de metáforas, difícil de ser entendido se a pessoa não estiver muito atenta, ok? É lógico que cada leitura a gente entende de uma forma, né? A poesia sempre tem essa vivacidade. Voltando à questão, em seus versos são mais curtos, ou seja, o primeiro texto. Versos de 7 sílabas métricas, redondilha maior, da tradição medieval. No caso, isso daqui, ó. 7 sílabas métricas. Então, essa aqui é uma tradição medieval, chamado de redondilha maior, ok? O que lhe favorece uma musicalidade. Suas rimas são esparsas, variadas. Ela possui certa regularidade, como também ocorre no texto 2. Então, no texto 2 também a gente tem esse caráter, ok? Do que? De versos de 7 sílabas métricas, redondilha maior, ok? Exemplo, no texto 1, a primeira estrofe, né, a gente estudou rimas, né, a gente sabe que A, B, B, C, D, E, E, C são as rimas opostas dentro da poesia, tá? E no primeiro texto a gente tem rimas alternadas. O texto 3, tá, esse daqui, ó, de Álvares de Azevedo, tá? Vocês podem voltar com calma. O texto 3 apresenta versos brancos, ou seja, sem rimas. Ele não possui rimas se você ler. Obedecendo, entretanto, a métrica, né, o esquema métrico clássico
decassílabo, que é presente também no texto 2. Então, esse texto aqui, ele é um decassílabo heróico, clássico, ok? O texto 2 não, tá, gente? Esse texto aqui, o 3. Então, o ajuste entre liberdade romântica da tradição clássica, como já vimos, e é uma característica importante na poesia de Gonçalves Dias, e na poesia romântica em geral. Neste sentido, podemos dizer que os poemas apresentam mais semelhanças do que diferenças. Então, o tema, o formato são bem semelhantes, ok? Ou seja, o lirismo, no caso desses três. Outra coisa que a gente pode comparar esses textos, uma das características do romantismo é o medievalismo, ou seja, do medieval, da cultura medieval, da nostalgia do passado medieval utópico e idealizado, ou seja, a mulher era considerada perfeita. A gente vai ver que no realismo isso muda completamente a figura perfeita da mulher, do seu caráter e da sua beleza. Então, essa é uma característica medieval, da poesia medieval, que volta, né, a ser retratada no texto 1, no texto 2, em que ambos se distanciam, ao mesmo tempo que se aproximam nesse medievalismo, ok? E o texto 3, né, se relaciona sobre o aspecto, né, e como esse texto 3 vai se relacionar também com o texto 1 e o texto 2. Então, o que a gente vai perceber? Que no texto 1, o tratamento dado à mulher, o poeta curvado a teus pés, a referência aos olhos da primeira estrofe, a palavra senhora na terceira e sétima estrofe lembra a tradição medieval, ok? Embora haja elementos que distanciam dessa tradição, mas a mulher tem esse tratamento. Então você percebeu que o poema mostra o reencontro entre duas pessoas. Texto 1. Que se amaram e se afastaram. Enfim te vejo, enfim posso curvar aos teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri. Estrofe 1. Então, durante o afastamento, houve dor e desengano. O poeta desejou a morte, mas quis viver mais por sua amada, para poder vê-la e chorar aos teus pés. Lembra um pouco aquele livro O Amor de Perdição, aquele espírito de amor, quase doentio. No entanto, ela parece magoada e indiferente. Mas que tens? Não me conheces? Na quarta estrofe, julgaste por acaso ofendida? Enquanto ele procura convencê-la de que os feros corações que se metem entre ambos, né, os venceram na quinta estrofe e que a tornaram infeliz nas mãos de outro homem, sexta estrofe, fazem parte do fado, do destino que os separou, que é mostrado no sétimo estrofe. Mesmo assim, fica claro que a culpa pela separação não é só do destino, mas pertence também ao poeta, do eu lírico. Por isso ele lhe pede, através de seus versos, nem saudade, nem amor, mas compaixão. Outra questão que pode ser dita, né? O que há de romântico? Né? Por que a gente é considerado esses textos românticos? E que dizer do cenário? Tá? Então, no texto 13 aparece o que há na descrição da mulher. Essa descrição aproxima da imagem angelical, intocável, sagrada, que caracteriza a senhora, a mulher anjo da concepção medieval. Mãos unidas, olhos fitos no céu, entre nuvens azuis, pranteia orando. Ao mesmo tempo, sabemos que do ponto que se trata a imagem, nós não sabemos se é uma visão, se é um sonho. Pálida sombra de mulher formosa,
é um retrato, talvez, um retrato onde a sensualidade, o erotismo também aparece. Cabelos soltos, seios, ombros perfumados, lábios. O elemento romântico mais importante no poema, mais pertence ao lirismo de Álvares de Azevedo, é o predomínio dos sonhos sobre a realidade. Então, além da característica de mulher perfeita, idealizada, intocável, né, no aspecto físico e de caráter, ela está orando, ó, gente, ela está orando. Nos três textos, inclusive, tem esse traço. Há o predomínio da ilusão, ou seja, do sonho sobre a realidade. E há um predomínio também de essa ideia de que o amor só vai ser contemplado no plano espiritual, não real. Isso é um dos fragmentos, né, do romantismo e do ultrarromantismo. Então, apenas sonhando, o poeta se aproxima da mulher. Isso porque, embora ela possa perceber, né, parecer com clareza os desejos carnais, né, sensual, a imagem que o desperta não passa de uma imagem, de uma visão que se esvai, que se transforma em fantasma de carvão e pó, cerúleo, vaga, extinta e fumarenta, como de um sonho o recordar incerto. Então, esses traços tornam o texto romântico. Outra questão que a gente pode abordar: qual a diferença e semelhanças que pode ser estabelecida entre a imagem da mulher que encontramos em cada um dos textos? Então, temos assim a presença de um erotismo doentio, reprimido neste poema. Um erotismo que torna sagrada, ideal e por isso intocável, conforme o que é medieval, na tradição medieval, na poesia. A imagem da mulher que o desperta. Então, o ultrarromantismo, a contradição entre o desejo e a satisfação, entre o ideal e o real, entre o sonho e a realidade, no mais alto grau, na sua mais expressiva e radical voz poética, em termos de literatura brasileira, na voz lírica de Álvares de Azevedo. Já no poema de Cássio Álvares, texto 2, apresenta outra espécie de erotismo, outra imagem de mulher, numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Observe a presença dos sentidos, do tato, a visão, nesse trecho. Ao longo de todo o poema, os 5 sentidos são explorados, né? Tornando ela mais viva, mais próxima, mais concreta. A cena que descreve aumenta, assim, a sua sensualidade. Embora durma, tem o cheiro, né, do perfume da planta, tem toque, tem várias coisas. Embora durma de janela aberta numa noite plácida, né, e divina, os elementos da natureza que compõem o cenário em que se encosta a mulher enfatizam a sua sensualidade. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ia beijar-lhe, a flor fugia. E para a gente quase encerrar, né, esses comentários a partir desses 3 textos, né, em que sentido podemos caracterizar o lirismo dos poetas como o lirismo romântico? Então, no final da poesia, que fitava a cena naquela noite lânguida e sentida, associa a flor e a virgem na quinta estrofe, contemplação do amor sensual. O lirismo de Castro Alves é mais natural e mais ardente, ao mesmo tempo em que a musa é mais encarnada, né? A gente tem todos os sentidos, né? Mais verdadeira, mais real, que a senhora medieval angélica, mais tentadora de Álvares de Azevedo. Em conclusão, cada um da sua maneira, como procuramos demonstrar, os 3 poemas são líricos, isto é, sentimentais, emocionais,
E os três poemas são românticos, isto é, sentimentalistas, subjetivistas e apaixonados. Os versos arrancados da alma, como um sangue escrito. Esse exagero de Gonçalves Dias corresponde à emotividade que se esgarça, comovida em sonho na penumbra da poesia de Álvares de Azevedo, assim como a natureza tropical colorida dá o toque de sensualidade assumido, leve, presente no texto de Castro Alves. Nos três casos, cenário, a linguagem se imprime nos textos, aumentando-lhe a expressividade. Se confundem com a voz lírica, uma voz que lamenta o passado, idealizada mulher e o amor os torna mais concretos, mais palpáveis, sempre identificando o eu e o mundo, o homem e a paisagem, a poesia e a experiência vivida, ou seja, romantismo, estilo literário e estado de espírito. A biografia de Álvares de Castro Alves, aliás, o nome completo Antônio Frederico Castro Alves, nasceu em 14 de março de 1847, em Curralinho, que hoje é uma cidade chamada de Castro Alves, em homenagem a ele mesmo, na Bahia. Ele morre em 6 de julho de 1871, em Salvador, na Bahia, aos 24 anos. Compare, gente, que todos os poetas românticos eles morreram bem cedo. Então, ele pertence à terceira geração romântica. Infância e formação. Castro Alves nasceu na Bahia, filho de um médico e de uma mulher culta. Desde cedo, teve contato com a literatura. Aos 16 anos, mudou-se para Recife para estudar Direito, onde conheceu Tobias Barreto e Rui Barbosa. E envolveu-se nos ideais abolicionistas e republicanos. Depois transferiu-se para a Faculdade de Direito de São Paulo, onde passou a atuar no teatro. Olha só que mudança. Escrever poesia e engajar-se ativamente em campanhas contra a escravidão. Também viveu um romance famoso com a atriz Eugênia Câmara, que influenciou em vários de seus poemas, principalmente os eróticos, né? A obra e o estilo literário. Castro Alves foi o maior representante do romantismo engajado no Brasil. A sua poesia é marcada por luta pela abolição da escravatura, tom grandioso, declaratório, com linguagem vibrante e oratória, crítica política e social, exaltação à liberdade, da justiça e dos direitos humanos. Também escreveu sobre o amor, a natureza e a morte, em algumas dos seus poemas. As principais obras de 1870, Espumas Flutuantes, o único livro publicado em sua vida, né? Reúne poesias líricas e amorosas. Os Escravos, que foi uma obra publicada postumamente, né? Com poemas do Navio Negreiro, que é um texto que trata sobre o protesto, né, contra a violência da escravidão. É o seu poema mais famoso. Vozes da África, clama por liberdade e justiça para os povos africanos. Então a gente encerra nessa aula com Castro Alves, a terceira geração romântica. Eu sou o Júlio Belfort. Espero que tenham gostado dessa aula e voltamos na próxima com uma introdução ao realismo. Até mais e obrigado.